Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, alunos. Espero que estejam bem. Deixa eu só fazer os últimos ajustes aqui. Aqui, arrumando. Sejam bem-vindos à nossa live hoje das 3 da tarde, um horário diferente, mas foi o horário que nós conseguimos desse grande convidado, desse convidado especial que vai participar conosco hoje. Professor Gabriel Chalita, professor do Campus Mackenzie, professor da PUC, Campus Mackenzie Higienópolis, né? Professor da PUC, do mestrado, doutorado. Aliás, tem um currículo que fala por si só, né? Nós vamos hoje bater um papo com ele, falar um pouco desse momento de quarentena que já se arrasta aí por a segunda semana e meio. Falar um pouquinho com ele, deixa eu ver se ele já está presente para podermos... Ainda não entrou, vai participar conosco aqui, deixa eu só confirmar. Esperando aqui para que ele possa entrar conosco. Deixa eu acompanhar, deixa eu ver aqui. Hoje, por enquanto, o nosso Instagram não está travando. Ontem, na live do professor Bruno Giancoli, ele travou, né? Muita gente fazendo lives ao mesmo tempo. Aliás, esse horário acaba por auxiliar nesse problema, né? Sejam bem-vindos. Ainda o professor não entrou. Estou guardando ele aqui, vamos ver se conseguimos. Chegou agora. Seja bem-vindo. Vamos incluir agora, então, o professor Gabriel Chalita. Só um instante. Deixa eu ver se vai dar certo. Boa tarde! Boa tarde, professor Sávio Chalita. Que honra tê-lo presente Honra é nessa minha. live. Nesse momento, o senhor está muito concorrido com lives. O tempo Concordo. todo estou vendo ali ao vivo. A gente está falando muito, né? Que coisa boa, né? Mas, Poder isso é compartilhar bom. um pouco da experiência com as pessoas, poder refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, né? É um Verdade. privilégio. Agora, de todas as Privilégio lives que nosso. eu estou participando hoje, para mim a mais importante é essa. Meu Muito sobrinho. obrigado. E para mim, veja, você não consegue imaginar como que eu fico nervoso, né, de direcionar um momento desse. Até o celular do senhor caiu por conta do meu Tá vendo? nervosismo. O seu Faz nervosismo. parte. Não sendo a conexão caiu, já está ótimo, que assim conseguimos manter aqui o Insta. Aliás, as redes sociais, as plataformas todas, ontem, por alguns momentos, o WhatsApp, Facebook, ficou tudo completamente desorientado, né? Por tantas conexões que estão, né, de fato, todos os professores estão buscando esses meios, todos os profissionais. Eu queria falar com o senhor hoje, né, provocá-lo, aliás, quero mais ouvi-lo do que falar aqui nesse momento, é justamente essa situação atípica, né? As pessoas estão se reinventando quanto nas relações. Hoje pela manhã eu vi pelo jornal algumas cidades na Itália em que as pessoas estavam ali fazendo música, cantando, cada um com seu instrumento nas sacadas. É aniversário online, são encontros familiares, são festividades. Então, situações que a humanidade, quando enfrenta, tem que usar da criatividade para se reinventar, né? E como se reinventar quanto um professor, quanto um aluno, quanto um familiar, nós mesmos mantendo contato pelo WhatsApp aqui por um tempo É. ainda indefinido, né? Eu acho, sabe, que tem uma coisa muito importante. Primeiro é a gente ter a capacidade de perceber a gravidade daquilo que a gente está passando, né? A gente ouviu vários chefes de Estado, de governo do mundo falando sobre isso. Eu acho que uma das falas mais felizes foi da primeira-ministra lá, Angela Merkel, da Alemanha, absolutamente desertas, né? Londres, Paris, São Paulo, as grandes cidades do mundo paradas, né? Porque as pessoas elas começaram a perceber que se trata de fato de uma pandemia de proporções impressionantes. E isso dá um medo muito grande nas pessoas, e é para ter esse medo mesmo que a gente está falando de vida, de direito à vida, né? Então, eu acho que a primeira coisa é as pessoas refletirem um pouco sobre o significado desse momento na história e sobre a necessidade das pessoas elas respeitarem a ciência, elas ouvirem a ciência, deixarem de lado os achismos todos, né? E terem essa compreensão que não é brincadeira, é um médico ter que escolher entre os pacientes que vão viver e que vão morrer, como aconteceu na Itália, na Colômbia, nos Estados Unidos já, o desespero que está acontecendo em Nova York. A gente vê na Itália, por exemplo, os lugares da Itália em que o isolamento social começou primeiro, o número de mortes foi muito menor, né? Cidades que teimaram em prosseguir abertas,
achando que não era muito impactante, são cidades que tiveram o maior número de mortes, né? A região da Lombardia, Milão. Então, eu acho assim, se a gente tem tanta informação, é o momento de prestar atenção nisso, né? Não acreditar em qualquer notícia que vem, qualquer discurso das pessoas que colocam. Depois, também é um momento de profunda reflexão nas coisas que são essenciais para a humanidade, né? A gente não tem poder sobre esse vírus, mas a gente tem poder de refletir sobre o que nós estamos vivendo por causa dele, sobre as coisas que hoje nos fazem falta, sobre a filosofia. Ela é muito instigante nisso, porque a filosofia tem muito mais preocupação em fazer pergunta do que responder. E eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas precisam perguntar um pouco mais. A gente está com respostas muito prontas, né? As pessoas estão muito apressadas para chegar a conclusões muito rápidas. Eu acho que é um momento de perguntas, de você se perguntar. Você fez a pergunta de professor e aluno, né? Como é que nós aqui que somos professores, como é que a gente pode, mesmo à distância, ser um professor que faça a diferença na vida dos nossos alunos? Como é que eu posso chegar mais perto do meu aluno e ajudar o meu aluno a ter segurança, a ter a confiança dele, buscar o conhecimento por ele mesmo, e de eu ser um instrumento para isso, mas sempre fazendo perguntas. O senhor coloca isso de um jeito... eu acompanho, né, as suas lives todas que estão acontecendo nos últimos tempos, e essa colocação das certezas, das absolutas certezas que nós estamos, seja construindo indevidamente ou mesmo se apropriando, né, porque até as principais formações de opinião, os formadores de opinião, têm trazido verdades assim que discutíveis, mas que estranhamente as pessoas estão associando como assim, de um jeito meio irracional, né? Curiosamente, estou aqui na cidade de Cachoeira Paulista, sua cidade natal, e a Minha cidade cidade que me natal, acolheu grande como Cachoeira filho, Paulista. né? E achei estranho que, numa determinada situação ontem, as pessoas de máscara, elas de máscara, mas se abraçando na fila de um banco. Ou seja, assim, uma mistura entre, não sei se de fato isso é tão grave, ou vou colocar a máscara porque estão dizendo para colocar, e vou agir normalmente. Enfim, tudo é muito novo. Mas acho que o acúmulo de informações, ou a diversidade de informações que nós temos, e muitas vezes desencontradas, em todos os campos. Ontem eu fazia aqui uma live sobre as eleições de 2020. Pessoas da área jurídica me enviando mensagem dizendo: professor, é verdade que as eleições de 2020 já foram prorrogadas, né? Olha só, então, enfim, é tanta coisa acontecendo e às vezes a gente esquece de dar atenção para o que de fato importa. Quando a gente tem dor de dente, ninguém vai para a padaria, vai para o dentista. Quando a gente tem problemas de saúde, nós buscamos especialistas em saúde. E quando estamos diante de fato de uma pandemia global, não é uma coisa regional, nós devemos dar ouvidos de fato, né, a quem se dedica, a quem busca esse tipo de informação para nos orientar. Enfim, de fato o Brasil e o mundo passam por um momento complicado, até mesmo quanto a onde buscar as verdades aqui. E eu quero provocar o senhor a chamar aqui sobre... Nós temos um filósofo, né? Não sei se filósofo seria a classificação correta, que é um coreano, o senhor gosta muito e cita muito sobre ele, que é o Byung-Chul Han, não é isso? Que fala Isso. coisas interessantes sobre essa situação de informações, muita informação, fake news, responsabilidade nesse trato, né? Enfim, o senhor recentemente tem buscado algumas citações dele, e eu estou provocando então para que o senhor possa citá-lo aqui. Byung-Chul Han é um pensador sul-coreano, né, que mora na Alemanha, e que é interessante que ele é um grande crítico das redes sociais, né, porque ele acha que há um empobrecimento, da mesma forma que Humberto Eco dizia isso no começo já, né, Humberto Eco é falecido, mas no começo das redes sociais, dizendo assim: é impressionante que isso deu voz a uma série de pessoas que vivem de achismos. Esse termo achismo é um termo presente já desde a filosofia pré-socrática. Parmênides dizia que o mal do mundo estava na doxa. Doxa é opinião. Cada um tem uma opinião totalmente desconectada de fatos reais, né? E aí as redes sociais, elas dão voz para isso. Cada um fala uma coisa, fala o que acha que deve ser falado, sem ter uma preocupação real com o tipo de informação que ele está levando adiante. O Churran, ele é um crítico dessas redes sociais e acha que as redes sociais elas acabaram separando muitas pessoas, né? Agora veja que coisa interessante, como a filosofia ela nos exige uma abertura constante
e uma reflexão constante, inclusive das nossas opiniões, né? Elas podem ser corroboradas, né? Reformadas, voltadas. Então, as redes sociais, que elas em tese separam as pessoas, hoje elas estão unindo as pessoas. Então, o celular, que é um instrumento de separação, de repente, assim, né? Minha mãe tá internada, sua avó, a gente não pode ficar com ela, né? Restringiram as visitas, então fica o seu pai lá com ela, né? A Gabriele. Mas se a gente quer falar com ela, a gente usa esse instrumento. Eu tenho amigos, né, que têm pais mais velhos, eu tenho um médico que como ele trabalha muito na saúde, e ele acaba tendo muito riscos, e o pai dele é mais velho, o que ele faz? Todas as manhãs ele toma café com o pai dele pelo Olha só. FaceTime. O pai está na casa, ele está na casa e eles estão ali. Aí a gente vê assim músicos, né, fazendo música, espalhando, né, pelas redes. Surge um sentimento bonito. Eu acho, sabe, que a gente não pode ficar num maniqueísmo de bem ou de mal, né? Mas assim, o Sim, ser humano, ele já deu muitas demonstrações de egoísmo, muitas. Todas as vezes que alguém falava sobre meio ambiente, sobre cuidado com a terra, sobre aquecimento global, você via as pessoas cruzarem os braços, né? Você fala de problemas na Amazônia, fala assim, não é comigo. Esta pandemia começou a mexer com as pessoas porque é com todo mundo, né? Então, isso, assim, é um lado ruim, isso, porque, na verdade, eu deveria me mobilizar, independentemente se vai atingir a mim ou não. Mas, no primeiro momento, até, os jovens estavam meio assim, não vai acontecer comigo, eu não tenho pai, meu pai já morreu, não tenho não sei o quê. E, de repente, você começa a perceber que as pessoas, não, isso vai acontecer comigo, né? Pode ser que falte respirador para mim, pode ser que falte vaga na UTI para mim, né? Então, as pessoas, numa dimensão egóica, elas começaram a levar isso a sério. E começaram até a reprovar atitudes de governantes que mudaram de opinião. O Trump, no começo, dizia que, imagina, vai parar os Estados Unidos por causa disso, né? E ele mudou completamente de opinião. O primeiro-ministro inglês, a mesma coisa. Inclusive, países que hoje estão numa situação mais grave, porque tiveram governantes que não levaram muito a sério aquilo que estava acontecendo. Ao contrário da Angela Merkel, que foi desde o começo, o presidente da Argentina desde o começo, né? Com uma preocupação imensa. África do Sul, Israel, assim, e aqui, minha gente, não tem uma história de esquerda ou de direita, né? Eu não vou para a exato. rua ou fico em casa porque eu gosto desse governante ou daquele. Eu vou ou fico em casa porque eu respeito a ciência, é o que você estava falando. Tem um vídeo, Uhum. né, que popularizou aí nas redes do Obama, numa formatura, dizendo exatamente isso. Se você quer alguém para pilotar um avião, você vai atrás de um cara que tem estudado isso, né? Você quer saber alguma coisa sobre o coronavírus, você vai ouvir um médico que tem estudado, um cientista, e mesmo os médicos passando por dificuldades muito grandes nesse momento, né? Quantos médicos Sim, sim. contaminados? Porque é tudo muito novo isso, e a ciência ela é muito dinâmica. Agora, eu acho que tudo isso tem que criar uma interrogação dentro da gente mesmo, né? As pessoas que estão em casa agora e tendo que ficar em casa e tendo que conviver com outras pessoas, mesmo assim, os pais que amam os filhos, ficar o dia inteiro com os filhos não é simples, né? Os casais que se amam, mas o dia inteiro no mesmo lugar também não é simples, mas é uma grande reflexão do que eu estou achando falta agora. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar filosoficamente, né? Uhum. Nós acumulamos tantas coisas desnecessárias, e hoje você acha falta de um beijo, né? Você acha falta de um abraço, você acha falta de sentar em algum lugar para tomar café com alguém que você ama. Talvez uma série de coisas que você não tenha dado valor, que a gente não tenha dado valor antes disso. Eu acho que as crises, elas nos ajudam para isso, ajudam a pensar assim, o que estava faltando na minha vida e que eu não percebia, né? Que elementos essenciais da minha vida eu deixei de lado e hoje eu acho falta, né? Tá vendo que fofo, meu pai? Sentindo falta do meu irmão. Além de outras palavras doces que ele trouxe aqui, falando que eram as feras, eu sou um ferinha perto do ferão aqui. Mas ele está dizendo que sente falta do senhor, Olha, né? seu pai nos acompanhando, olha que honra. A família toda está acompanhando aqui. Aliás, esse número de. Eu acho que são todos parentes que estão só elogiando aqui, dando Você coração. divulgou na família, né? Mas veja que o senhor coloca uma coisa interessante que é a falibilidade, é a limitação que nós temos nas redes sociais. Elas, de fato, como o senhor colocou, elas servem tanto para distanciar, tanto para dar voz para quem não tem, tanto para dar coragem para quem não teria de falar coisas ao vivo, né? Mas ela também traz algumas limitações que é justamente essa interrogação, né? O que que me faz falta? E a gente percebe isso.
Eu vejo aqui, tio, que no interior, né, e eu falo no interior, que Vale do Paraíba, onde eu estou, as pessoas começam a ficar um pouco mais preocupadas agora, né? Nós notamos que nos 2 últimos dias as pessoas começam a se comportar de um modo diferente aqui no comércio, nas ruas, enfim, mas talvez até um pouco desse, mas é tão gostoso poder encontrar tal pessoa. Algumas Ah, praças estão começando a ser interditadas e a polícia tendo que pedir para que as pessoas saiam da praça, né? Que é as famosas redes sociais, a moda antiga. Então, realmente, vamos ter que buscar esses mecanismos de readaptação. E agora, trazendo um pouco para a sala de aula, né, os alunos estão aqui acompanhando, e acredito que o senhor tenha seus alunos também acompanhando aí na sua rede, que está ao vivo, e é uma outra situação. Eu tenho recebido alguns e-mails de alunos, não sei se é só para agradar o professor, porque vai dar nota no final das atividades, mas não, tem falado você é um professor muito amado, isso está acima de qualquer bondade suspeita. sua. Professor, que saudade da sua aula, professor, que saudade da sala de aula. E às vezes a gente nota que claro, tem um pouco daquele agradar, né? Mas tem de fato o sentimento de falta da presença, né? De estar em sala, de ver o professor, de olhar nos olhos, né? Enfim, são desafios que nós vamos encontrar e vamos ter que buscar soluções nos próximos meses. Essa é uma delas, trazer aqui a ideia para os alunos do Mackenzie Alphaville, é que pudéssemos manter uma maior proximidade, né? Nós tivemos aqui grandes pessoas, grandes personalidades institucionais, ou mesmo de uma maneira maior, que não só se restrinja à instituição, os professores, professor Felipe Chiarello, nosso pró-reitor, e hoje tivemos também o Robson Grangeiro, nosso chanceler, e hoje o senhor trazendo alegria com palavras que aqui são, de fato, reconfortantes, né? Momentos difíceis que estamos aí passando. Então, muito obrigado por senhor estar aqui hoje conosco. Ontem eu dei aula para os meus alunos do Mackenzie por aqui também, né? E eu tinha feito uma dinâmica com eles, que é uma história aristotélica de aspiração, cada um tinha que fazer um filme, aí eles tinham que colocar os filmes, a gente buscou uma plataforma em que os filmes, né, tivessem boas condições de serem apresentados, os alunos se ajudando para isso, né? É muito legal porque assim o ser humano ele tem muito medo da mudança. Por isso que às vezes quando você fala em algumas cidades, né, a pessoa fala assim, não vai chegar aqui e tal, porque eu tenho medo da mudança. Por mais que a gente fale assim, eu quero mudar, tem que mudar isso e tal, no fundo as pessoas elas têm né, um certo receio desse novo. Eu vi muitos professores com muito medo, né, nos grupos de professores, mas como é que eu vou dar aula? Eu vou colocar no Moodle, eu vou colocar informação, eu dou aula no mesmo tempo, eu faço isso. Calma, né? Vamos buscar uma serenidade, assim. As crises precisam nos levar, né, a um contato maior com a gente mesmo. Eu acho que, aliás, esse é um momento importante para alunos e professores fazerem uma viagem pelo seu próprio interior, né? Pensar em um exercício importante. Infelizmente, a gente não tem muito hábito de pensar. A gente vai já numa impulsividade das ações. Você está com um problema, você liga para uma pessoa, para outra, e você não pensa com você mesmo. É difícil, né, deixar nascer o seu pensamento. Então, eu acho que é um momento muito propício para a gente fazer uma viagem dentro da gente mesmo, para a gente pensar nas novas formas de saber. Então, um aluno que está em casa, você está tendo uma série de livros para ler, legal, é um momento para ler esses livros, né? Criar um hábito legal ali, né? Você não está em férias relaxado, né? Você está num outro tipo de atividade dentro da sua casa. Tem séries incríveis. Eu falo muito isso para os meus alunos, quem quer ser um bom profissional na área jurídica, precisa ler livros não jurídicos, precisa ler Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães Rosa, precisa ler, você falou do Churran, precisa ler o Bauman, precisa ler os filósofos e tal, precisa ver séries, tem séries incríveis, você vai aprender muito vendo série, tem filmes muito legais, né? Tem pessoas que desenvolvem coisas legais em casa. Eu tenho uma amiga que é professora também, que tem 2 filhos, cada um lê um conto, escolhe um conto da literatura à noite, né? Para sentar, para não ficar o dia todo ligado ou na televisão, ou na internet. Então, precisa buscar alguma alternativa para que esse processo de convivência não seja mais penoso do que já é, porque conviver é algo fascinante, né?
a Isa está pedindo para a gente indicar É, séries. Vamos eu já indicar, ia te então. pedir isso, porque eu estou compilando aqui uma relação de séries, aliás, muitas das que o senhor já me indicou, né, para que possa divulgar para os alunos. Então vamos aproveitar esse momento ao vivo e o senhor poder também indicar. Eu sei que tem aí um acervo absurdo de séries e filmes que o senhor conhece. Eu trabalho muito com séries, inclusive em sala de aula, porque eu acho que isso desenvolve uma coisa, né, bacana. Algumas séries mais antigas, tipo Black Mirror, que tem episódios maravilhosos, né, Muito para bom. serem utilizados em sala de aula. Tem uma que, para mim, é imperdível para os alunos, que chama Olhos que Condenam, para os alunos da área de direito, né, porque Sensacional. é uma história de uma crueldade imensa, né, tem duas coisas que eu digo que são muito cruéis do ponto de vista do direito, duas palavras que atrapalham muito um direito justo, né? Que é precipitação e preconceito. E essa série mostra exatamente isso, né? Uma história em Nova York em que uma mulher é estuprada e a promotora quer resolver rapidamente a questão e prende pessoas inocentes. É uma série incrível, vale muito a pena ver. Tem uma série francesa, que é uma série mais leve, assim, mas que fala muito sobre a vaidade humana, que chama 10%, que é uma história de uma agência de modelos, por isso 10%, né, porque a agência fica com 10% do dinheiro dos modelos e dos artistas. Tem uma outra série, uma americana, que chama Método Kozinski, que é uma história de dois amigos mais velhos, uma linda história de amizade, como é que os dois se relacionam, né? Aí a mulher de um fica doente, o outro fica doente, um ajuda o outro e tal. Enfim, tem filmes também, tem os filmes do Oscar, né, quem não viu ainda, Parasita é um filme maravilhoso. Os filmes nacionais que foram indicados, né, o filme Vidas Invisíveis, lá que tem a Fernanda Montenegro, uma participação dela, o Bacurau, que tem uma história incrível que Bacurau. se passa no Nordeste brasileiro, né? Tem O um senhor outro indicou um filme que esses chama dias que é, o Irmandade, foi o senhor que indicou em uma das lives também que eu Irmandade, uma assisti. série muito Espetacular. legal, espetacular. Muito bacana. Das brasileiras tem Irmandade, que é uma série muito bem feita, com o seu Jorge, né? E tem uma Isso. outra que é feita pelo Condzilla, que é Sintonia, que mostra Sintonia, três bem legal. sonhos, né, da periferia. Um que quer uma menina que sonha em ser pastora evangélica, o outro que sonha em ser cantor de rap, e o outro que sonha em ser diretor do tráfico, né? Tem muita coisa legal e tudo isso É, vai ampliando um pouco a mente da gente e você aprende se divertindo. Agora, o que eu acho, sabe, é que não fica o dia inteiro vendo série, né? Como não fica o dia é, inteiro lendo, não fica o dia inteiro fazendo. Mescla um pouco, né? Vê um pouco de série, lê um pouco de livro. Quem está sozinho, né? Conversa, liga para as pessoas que você sabe que está sozinho, converse um pouco com elas, né? Faz um pouquinho uma disciplina aí da sua vida nesse tempo, né? é, façam as tarefas do Moodle também já é um bom começo, né? Tem Exatamente. que fazer essa mescla. Eu anotei aqui as que o senhor disse, eu vou, aliás, até aproveitando para dizer aos alunos que eu vou fazer aqui uma indicação de alguns filmes. No início do semestre eu sempre passo ali alguns também que relacionam com linguagem jurídica, que é o tema que eu trabalho com eles aqui em Alphaville, e vou aqui inserir todos esses outros e propondo atividades, só para ficar vendo comendo pipoca, para de fato poder construir uma reflexão em cima de cada um dos filmes que foram apresentados. O último que Tem eu falei alguém com aí eles em falando, sala, sabe, faz um deixa trabalho eu ver. voluntário mesmo à distância, né? Que também é um Legal, caminho legal, né? Olha, sabe que um sim, trabalho, só o fato de você, assim, olha, imagina, eu tenho um amigo muito mais velho, né? Por exemplo, eu sou da Academia Paulista de Letras e tem algumas pessoas lá de 90 e poucos anos que não têm família mais. E eu me organizo para ligar para eles, né? Então eu legal. falo, ligo, e aí, tomou café, como é que tá? Vai. Tem gente que está fazendo Fica isso, né? feliz, Que faz compra para alguém que está no que é mais muito velho, está com bacana. medo de sair, de ir até lá. É legal a gente. Há muitas maneiras de fazer o bem, né? Sim, isso tem virado, tem sido viral no bom sentido agora, nos condomínios, né? As pessoas têm colocado no elevador, indicando você que tem mais de não sei quantos anos, tem algum problema, está no grupo de risco, estou aqui no número tal, meu celular é tal, me diga o que você precisa para poder então fazer aí a sua compra. Isso é muito legal, empatia É, também, né? Você é. desenvolver tantos valores, tantas situações que às vezes no dia a dia realmente a gente não cuida. E numa situação como essa, isso
pula, não é que a gente vai ter que desenvolver a força, mas isso vem como uma necessidade de sobrevivência numa sociedade agora de fato isolada, mas próxima pelas redes, pelo menos, né? Já é um grande passo. E aquilo que a gente tá insistindo muito aqui, né? Aproveita para pensar também, né, no tipo de mundo que você quer, na humanidade que você quer, né? Tantas imagens fortes que a gente viu nesses tempos, né? Para mim, uma das imagens mais fortes foi o Papa sozinho ali na Praça de São Pedro, Muito, né? Um lugar de uma multidão, sim, a exato. oração daquele homem, né? A singeleza dele, e tal, é tão marcante isso. Se olhar essa humanidade, meu Deus do céu, né? As cidades pararam, as cenas, né? Das pessoas, né? Sendo enterradas, você não poder despedir da sua família, de alguém que você ama. Eu acho que tudo Ontem, isso tem que lapidar um pouco a gente, né? A gente tem que pensar. É uma humanidade que foi ficando muito consumista, muito egóica, muito descartável. A gente descarta as pessoas são invisíveis para a gente. De repente a gente está no mesmo caminho, né? É um vírus silencioso. Quer dizer, se a gente imaginava que o medo dos nossos tempos seria ou uma guerra mundial, uma guerra atômica, uma guerra nuclear, de repente não foi nada disso, né? É um vírus que surgiu. você falou no início dos Estados Unidos, né, a posição inicial do presidente e depois a mudança, né, de ponto de vista. E ontem, nas notas oficiais do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, colocava os Estados Unidos ali entre os principais em números de casos e num potencial de aumento, né? E aí, estava conversando com a Marina, minha esposa, que de fato os Estados Unidos têm uma coisa assim, com guerra, com calamidades, as pessoas têm lá o sótão, têm o porão, é tudo blindado, tudo à prova de átomos, de não sei o que, não sei o que lá, bombas atômicas, mas ninguém nunca tinha pensado numa possibilidade de uma pandemia ser capaz aí de trazer todo esse colapso que é inevitável que tenhamos, seja no âmbito econômico, na calamidade envolvendo a saúde de modo geral, nos isolamentos, nas consequências que virão por conta disso, né? Enfim, então, ninguém vem por uma forma que ninguém esperava, ninguém se preparava, ninguém, enfim, mais desafios ainda de poder E refletir e até assimilar tudo isso. de um desconhecimento, né, sabe? Assim, a gente fala, se tem alguma pessoa em casa, né, com alguma suspeita, deixa ela isolada, tal. Mas e casas que 6 pessoas moram no mesmo cômodo? 7 pessoas moram no mesmo cômodo, né? Exato. A dificuldade que é isso, assim, lugares em que a gente não tem, né, condições mínimas de higiene, você fala assim, lava muito as mãos, aí não tem água para lavar a mão, como é que você vai Às vezes fazer não para tem o lavar a saneamento mão, né? básico. Exato. Saneamento básico. Então, a questão da injustiça social, ela é muito séria. Daí a grande preocupação das autoridades de saúde brasileiras, né? Quando você entra em regiões mais populosas, em que muitas pessoas moram nos mesmos espaços e você tem condições mínimas de higiene, que é mais sério ainda, né? É mais complicado ainda, mais problemático isso, né? E isso faz com que a gente precise pensar na forma, né, de um país que tem, né, alguns muito ricos, alguns bilionários, né? E muita gente muito pobre. O conceito mesmo de consumo, de tantas coisas que nós não precisamos e nós temos, e quantas coisas que são essenciais que nós não valorizamos, né? Isso é aproveitar os momentos. Eu acho que mesmo em momentos de profunda dor, a dor ela tem um poder lapidador. Você pode lapidar as pessoas com a dor nos momentos de grande angústia, né? Você muda, porque quem enfrenta uma grande doença, quem enfrenta uma grande perda, quem enfrenta um momento complexo na vida, assim, a gente tem que sair melhor desses momentos. Eu acho que a gente precisa viver com serenidade esses momentos, né? Fazer o que tem que ser feito, respeitar a ciência, torcer para que a gente consiga ter sanidade para isso, respeitar as pessoas que estão em casa. A gente viu lá na China, um dos primeiros lugares, foi tão assustador, né? Aumentar em 50% o número de separação. De repente, os Nossa. casais que se amam tanto, eles se amam, mas não podem estar juntos, né? Como é que eu vou exercitar a minha paciência com quem eu amo? Ter a percepção de que as imperfeições do outro não podem me incomodar, porque eu também tenho imperfeições.
e as imperfeições elas precisam conviver umas com as outras, né? Eu acho que o momento é uma crise muito triste, a mais séria desde a Segunda Guerra, né? Já tem 1 milhão de pessoas infectadas, esse número vai aumentar muito ainda não tem dados da África, que são países muito populosos também, a América Latina ainda é uma proporção pequena, porque chegou depois o vírus, então, vai crescer muito ainda, é um momento assim, muito complexo para a humanidade, mas a gente tem que pensar coletivamente, inclusive, né, o que nós vamos aprender com essa pandemia. Você falou, o momento mais complicado desde a Segunda Guerra. Eu, sem muita propriedade histórica, eu arrisco pensar ainda que é mais do que a Segunda Guerra, pensando que a Segunda Guerra ela ainda tinha situações, claro, era mundial, mas ela tinha situações localizadas, né? Os combates eram localizados. Aqui você tem todos os países sofrendo na pele, de fato, que tá essas consequências, essas situações. O que exige ainda mais, um exercício ainda maior, né? Mas, enfim. Bom, nós vamos aqui caminhando para o fim. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua atenção. Dizer que ainda o senhor não me ligou para tomar café, então, ao fim da tarde, eu espero a sua ligação, como faz para os seus amigos da da academia. É que seu café é mais longo, mais demorado, né? É um brunch. É um brunch. É que eu faço só uma refeição, iniciando às 9 até umas 5, assim. É regime. Então, obrigado pela sua participação. Foi de grande riqueza, não só para mim, sou seu admirador há muito tempo, acho que uns 32 anos aproximadamente, e também para os meus alunos e todos que eventualmente tenham acessado essa live, de ouvir palavras que de fato confortam, né? Gosto muito dessas colocações que o senhor coloca, de natureza filosófica, dessa reflexão sobre o homem de modo geral, o que faz com que pensemos, né? Isso, como você colocou, é o principal desafio e talvez a meta que tenhamos aí que aderir nesse período. Pensar, refletir, ter mais dúvidas do que certezas, né? Obrigado. Eu também quero agradecer os alunos aí, né, do Mackenzie Alphaville. Eu dou aula no Mackenzie há muitos anos, né, no Mackenzie Higienópolis. Amo os meus alunos, tenho uma relação muito legal com os meus alunos. Fico tão feliz de ver alunos que foram meus alunos na graduação, viraram meus alunos do mestrado, doutorado, alunos que hoje estão nas carreiras jurídicas, né, que eu vi começando ali no Mackenzie. E eu sei, né, o carinho que vocês têm pelos alunos de Alphaville também. É um Mackenzie só, né, é uma instituição tão sólida, centenária, ao mesmo tempo tão preocupada com as questões contemporâneas. Então, fiquei tão feliz quando o meu sobrinho virou professor do Mackenzie também, né, que é um lugar que eu trabalho há tanto tempo. Então, é muito legal. E para você, né, sabe? É meu orgulho, assim, né? Fico tão feliz de ver o meu sobrinho crescendo, brilhando, ganhando confiança, né? Você tem tantos talentos, canta bem, fala bem, advoga bem, né? Um pai incrível, enfim, né? Meu irmão está aqui vendo, você é filho dele, mas é como se fosse meu filho também. Também o senhor sabe que essa recíproca é mais do que tem uma mulher linda, tem uma filha linda, é isso aí, né? Enfim, um homem abençoado. Eu achei que o senhor ia fazer alguma crítica de cunho jocoso, mas o senhor se mantém. Não, sua mãe está acompanhando também, né, dona Rosângela? Então, meu pai está escrevendo aqui que a vovó está ouvindo. Tomara que ela esteja bem, cada vez melhor, né? Mulher amada. Poder também participar. Pois é, muito. Todos sentem muita falta dela aqui também. Tio, muito obrigado. Sua bênção. Fiquem com Deus e fiquem todos com Deus que acompanharam aqui essa nossa live. Presentão para nós. Muito obrigado. Tchau, tchau.